O zodíaco desempenha um papel significativo no mundo, especialmente na cultura pop, astrologia e até na mitologia. Mas o quanto você realmente sabe sobre o zodíaco? Junte-se a nós enquanto mergulhamos fundo nisso tudo. Existem vários zodíacos, incluindo o dos gregos ao qual nos referiremos aqui, e o zodíaco chinês, que designa um ano de acordo com o próximo animal do zodíaco. Para o zodíaco grego, o que ele representa e o que tudo isso significa. De forma bem básica, o zodíaco é uma série de 12 constelações que estão no eclíptico, ou o caminho do Sol, nosso Sol. Portanto, essas 12 constelações são vistas como especiais, porque o Sol passa por elas quando se move. Ou, pelo menos, é assim que percebemos aqui na Terra, já que, tecnicamente, somos nós que estamos nos movendo. Quanto à origem da palavra zodíaco, ela vem do grego zodiacos, que significa círculo de animais. Isso é poético porque todas as constelações, exceto uma, representam animais vivos em nosso mundo atual. E como há 12 constelações no zodíaco e 12 meses no ano, atribuímos datas especiais a elas com base na posição do Sol quando ele passa por elas, resultando nos signos. Isso eventualmente levou aos horóscopos. E isso é outra lista completamente diferente. Então, sabendo de tudo isso, vamos começar a explorar o significado e os detalhes de cada constelação. Não confunda com o deus grego Áries. Áries é um carneiro e é atravessado pelo Sol entre 19 de abril e 13 de maio. As estrelas que o compõem incluem Ramal, Sheratan, 41 Ari, Botem, HD 2644 e Ari 35 Ari e Y2 Ari. A constelação está bastante distante, por exemplo, sua estrela mais brilhante, Ramal, está a 66 anos-luz da Terra. Isso mostra o quão brilhante ela é, já que podemos vê-la daqui. Áries, o carneiro, é retratado de várias maneiras em diferentes mitologias, incluindo as ocidentais, egípcias e gregas. Na mitologia grega, o carneiro conhecido como Áries tinha um velo de ouro que ajudou a salvar um filho de ser sacrificado por seu pai após uma conspiração para matá-los. O carneiro foi mais tarde sacrificado a Zeus, e o velo foi dado a ele como tributo, que mais tarde deu a outros, que o penduraram em uma caverna guardada por um dragão. Além disso, o velo de ouro foi o objetivo e a recompensa de Jasão e os argonautas, que conseguiram roubá-lo com sucesso. Alguém está se sentindo bastante toureiro hoje? Em termos do caminho dessa constelação, ela é cruzada pelo Sol entre 14 de maio e 19 de junho. As estrelas que a compõem incluem Aldebaran, Elnath, Alcione, Tau e Tau 2. Touro está bastante distante da Terra, quase 400 anos-luz de distância, então não espere vê-lo de perto. Assim como Áries, há muitas representações diferentes de touro em várias mitologias, incluindo a grega. Por exemplo, há muitas referências ao touro sendo Zeus, que costumava se transformar para estar perto de suas muitas amantes. Uma história afirma que ele transformou uma de suas amantes em um touro para escondê-la de Hera, conhecida por ser ciumenta e atacar essas amantes. Outros acreditam que poderia ser uma referência ao touro de Creta que Hércules teve que enfrentar em uma de suas muitas tarefas. De qualquer forma, o touro se tornou não apenas uma constelação, mas uma figura de muitas mitologias diferentes, incluindo algumas adoradas até hoje. Quantos gêmeos na casa? Não, sério, tô curioso. E é poético porque gêmeos é um termo usado na cultura pop e em todo o mundo para falar sobre os gêmeos do mundo, incluindo um filme recente, Gemini Man. Quanto às estrelas, há 85 estrelas que tecnicamente compõem a constelação, mas as principais são Pollux, Aliena, Castor A, Tejat Posterior e Castor B, para citar algumas. Novamente, há 85 delas, e essas são apenas as que podemos ver. Em termos de distância, a estrela mais próxima da constelação Tejat Posterior está a 230 anos-luz da Terra.
Voltando aos textos da mitologia grega para a origem dos gêmeos, bem, vamos apenas dizer que é um pouco complicado. Embora fossem gêmeos, cada menino, Pólux e Castor, tinha um pai diferente. Sua mãe era Leda, mas Zeus era o pai de um, e o rei espartano Tindareu do outro. O problema aqui era que, como Pólux era um semideus, isso o tornava imortal, mas Castor era mortal devido a seu pai humano. Assim, quando Castor morreu, Pólux implorou a Zeus para deixá-lo viver para sempre. Então, os dois foram colocados juntos no céu. Antes de detalharmos mais constelações do zodíaco, certifique-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhum de nossos vídeos semanais. Não vou fazer a pergunta óbvia. Isso seria insensível. No entanto, direi que Câncer é, sem dúvida, uma das constelações mais conhecidas, se não por outra razão, porque é um caranguejo, e as pessoas simplesmente se conectam com ele de alguma forma. Aparece com o Sol de 20 de julho a 9 de agosto. Algumas das estrelas na constelação incluem Altarfe, Acellus Australis, Acubens, Acellus Borealis e mais. Também está a cerca de 131 anos-luz da Terra em relação à sua estrela mais próxima. Lembra quando eu disse que as pessoas se relacionavam com Câncer? Bem, aqui está o porquê, sua história é muito simpática. Então você se lembra da besta conhecida como Hidra, certo? Bem, depois que Hércules matou o monstro, um caranguejo chamado Câncer veio e mordeu Hércules no pé. Não gostando disso, Hércules matou o caranguejo. Fim da história, certo? Não exatamente. Hera, que como mencionei, era do tipo ciumenta, decidiu desprezar Hércules, colocando o caranguejo no céu para todos verem. Leões em todo o mundo fazem parte de muitas mitologias, incluindo serem símbolos de força, poder, coragem e muito mais. Portanto, teria sido estranho se não houvesse uma constelação de leão no céu. De qualquer forma, a constelação conhecida como Leão passa pelo Sol de 10 de agosto a 16 de setembro e é composta por muitas estrelas, incluindo Régulo, Denébula, Zosma, Algiba e Hazel-Azed Australis. Ela está a 247 anos-luz da Terra até sua estrela mais próxima. Leão tem um lugar proeminente na mitologia grega, pois foi o primeiro dos 12 trabalhos de Hércules. Especificamente, foi o leão de Nemeia que Hércules matou com sucesso. E por matou, quero dizer que Hércules teve que espancá-lo com as próprias mãos, dobrando-o tanto para trás que quebrou suas costas. Virgem é reverenciada como uma das constelações que podemos observar mais facilmente em nossos céus e passa pelo Sol de 16 de setembro a 30 de outubro. Algumas de suas estrelas incluem Spica, Vindemiatrix, Rhezi, Alva, Zavijá e mais. Também está a 260 anos-luz da Terra. De todas as constelações, Virgem é uma das mais abundantes em termos de interpretações. Mesmo os textos da mitologia grega debatem o que ela deveria representar, incluindo ser a deusa Deméter, que é a deusa da agricultura. Outras interpretações a veem como outras deusas, incluindo a das virgens ou da própria justiça. Alguns até acham que deveria ser um monstro lendário grego. Eu prefiro ficar com a deusa da agricultura mesmo. Você preferiria imaginar um monstro horrível nos céus acima olhando para você? Ou uma deusa a quem você pode rezar por uma colheita melhor? Libra é uma constelação que é atravessada pelo Sol de 31 de outubro a 22 de novembro. Suas principais estrelas incluem Zuben-e-Shamali, Zuben-Eugenube, Sigma Librae e está mais perto do que muitas outras constelações, a apenas 185 anos-luz da Terra. Libra é tecnicamente uma pessoa, mas ao longo dos anos a interpretação da constelação muda de uma pessoa para garras de escorpião e para as balanças da justiça, ou apenas uma balança comum. As razões baseiam-se nas próprias culturas. Mas uma coisa interessante a notar é que quando o Sol passa pela constelação, o equilíbrio dos dias e das noites é igual, portanto, as balanças estão equilibradas.
Interprete isso como quiser, é claro. Há outras interpretações que você pode verificar se sentir necessidade de uma visualização melhor. Em um momento, Escorpião e Libra eram considerados parte da mesma constelação. Foi por isso que Libra foi inicialmente conhecida como as garras do Escorpião, que se tornaram as balanças. Eventualmente elas foram separadas e Escorpião agora é uma coisa própria. Como uma coisa própria, a constelação é atravessada pelo Sol de 23 de novembro a 29 de novembro, e algumas de suas principais estrelas incluem Antares, Shaula, Sargas, Dushuba e mais. Mas caramba, essa está longe! Está a 5.500 anos-luz da Terra. Isso deve ser um sinal para você sobre o quão brilhante e poderosa é essa constelação. Agora, como mencionado, houve um tempo em que Escorpião e Libra eram uma constelação que se referia a uma balança de justiça. Mas, ao se referir ao próprio Escorpião, isso o ligaria às lendas de Orion, o caçador. Uma vez, Orion afirmou que poderia matar qualquer criatura viva, então a deusa Gaia enviou um escorpião atrás dele com uma armadura impenetrável. Você sabe, ela trapaceou. Ele conseguiu escapar do escorpião, mas a deusa Ártemis, sem querer, o derrubou. Outra versão diz que foi Ártemis e sua mãe que enviaram o escorpião, e o escorpião matou Orion. Zeus viu a batalha entre os dois e decidiu elevar ambos ao céu para honrá-los. Sagitário é uma constelação muito curiosa no céu, principalmente por causa da forma que assume. É atravessada pelo Sol de 18 de dezembro a 18 de janeiro. Suas principais estrelas incluem Caus Australis, Nunc, Acela, Caus Medius e Caus Borealis. Também é outra constelação que está longe da Terra, a mais de 5.000 anos-luz de distância. Quanto ao que é um Sagitário, basta olhar para a maioria de suas representações, ou seja, é um centauro, uma criatura que é meio homem, meio cavalo, que tem uma rica história na mitologia grega. No entanto, curiosamente, há duas representações do centauro. Uma delas o descreve como um centauro comum, enquanto a outra o descreve como um arqueiro e, possivelmente, o pai da arquearia. Uma das razões para isso é que uma das estrelas é dita ser a ponta da flecha que ele está desenhando. De qualquer forma, a criatura é um membro orgulhoso do zodíaco, e os centauros continuam a ser usados em todos os tipos de mídia por causa de sua impressionante estatura, e alguns são até mostrados como arqueiros. Para deixar claro, isso é um bode, não um carneiro como Áries. Portanto, essa é uma constelação completamente diferente, ok? Ok, vou continuar então. Capricórnio é atravessado pelo Sol de 19 de janeiro a 15 de fevereiro e é composto por estrelas como Deneb Algedi, Dabi, Secunda Gied, Nashira e mais. É uma das constelações que está relativamente perto da Terra, pois uma de suas estrelas está a apenas 39 anos-luz de distância. Isso é mais perto do que você pensa. Como muitos mitos, há várias interpretações para esse bode, mas uma se destaca. Principalmente na mitologia grega, disse que Capricórnio era chamado de Amalteia e foi ela quem salvou Zeus de ser devorado por seu pai Cronos, que tentou evitar a profecia de sua morte pelas mãos de Zeus. Sua ação colocou em movimento os eventos que permitiram a Zeus matar seu pai, salvar seus irmãos e governar o mundo. Mais tarde, ela foi colocada nas estrelas como um tributo. Conhecido como o portador de água, Aquário é uma constelação que ganhou alguma popularidade interessante ao longo dos anos, incluindo uma música, Age of Aquarius. É atravessado pelo Sol de 16 de fevereiro a 11 de março e é composto por estrelas como Sadalswood, Sket, Albali e mais. A estrela mais próxima da constelação está a cerca de 760 anos-luz da Terra agora. Apesar de ser conhecido como o portador de água, Aquário nem sempre é identificado como humano. Na verdade, a primeira interpretação do personagem nem era um ser, mas um vaso de onde a água fluía.
Histórias posteriores reconstruíram Aquário como uma pessoa que construía navios, lidava com água e muito mais. A constelação final do zodíaco é a de Peixes, os dois peixes. Eles são atravessados pelo Sol de 12 de março a 18 de abril e são compostos por estrelas como Torcularis Septentrionalis e muitas com nomes estranhos que vou poupá-lo de mencionar. Também está a 294 anos-luz da Terra. A história dos dois peixes é um pouco complicada dependendo da história. Mas o essencial é que Afrodite, a deusa do amor e da beleza, e seu filho Eros estavam vagando um dia quando o monstro Tifão apareceu e os atacou. Para escapar, eles pularam em um rio próximo e se transformaram em peixes para fugir. Eles foram conectados, como a constelação mostra, para garantir que não se separassem um do outro na tentativa. O que vocês acharam das histórias de fundo de cada uma dessas constelações do zodíaco? Vocês aprenderam algo novo? Deixe-me saber nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.